Caros, eu vou mostrar para vocês como fazer uma análise de variância de medidas repetidas para estimar o parâmetro repetibilidade. Nós vamos fazer isso aqui no RStudio. Vou utilizar o mesmo conjunto de dados que nós utilizamos na aula. Então nós temos aqui os grupos, que na verdade aqui são as fêmeas, né? São 8. E as observações, 3 observações de cada fêmea. Esse exemplo aqui é um exemplo de literatura do livro do Jonas. Então, nós temos aqui peso de ovos, né, como exemplo didático. Então, a primeira galinha, 3 medidas, a segunda, 3 medidas e assim sucessivamente. Nós vamos fazer uma análise de variância, então, onde a gente vai ter o efeito dos grupos, né, a diferença entre os grupos e dentro dos grupos. Os graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio e as variâncias, que é o que nos interessa, para que depois nós dividimos a variância entre os grupos pela soma das duas, né, pela total, que vai nos dar o parâmetro repetibilidade. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui no R? Primeira coisa, nós vamos importar os dados, importar do Excel, eu digitei esses dados lá numa planilha de Excel. Vamos lá, selecionar os dados. Então eu tenho aqui, a identificação da matriz, né? Então a 1, a 2, a 3, a 4 até a oitava, e aqui é o primeiro peso do primeiro ovo da galinha 1, do segundo da galinha 1, do terceiro da galinha, e assim sucessivamente. Então eu vou importar esse conjunto de dados, tá? E aí eu já deixei aqui também os comandos que nós vamos escrever lá no RStudio para fazer essa análise de variância. Primeira coisa, nós vamos chamar a biblioteca que tem o comando que nós vamos utilizar. Vou chamar aqui o library, qual que é a LME4, tá? Enter, ele carrega os pacotes de dados exigidos, perfeito. Vou fazer o ajuste de modelo. Então, esse primeiro nome aqui, como eu já falei para vocês, é onde ele coloca o resultado da análise. Então, eu chamei de fit pontual, pode chamar de qualquer outro valor que vocês quisessem, tá? Aí eu vou digitar LMR, tá? Y é a variável que nós tomamos, que é a medida dos ovos, o sinal e a central portuguesa. Vou abrir um parênteses, 1 barra, que é a identificação aqui da coluna das fêmeas. Vou colocar aqui o data. Isso aqui vai falar para ele qual arquivo de dados ele vai ler. Eu chamei esse arquivo de dados de rep, de repetição, tá? Abreviação de repetição, tá? O de repetibilidade, desculpa, não é repetição, abreviação de repetibilidade. O Enter, ele já fez a análise. Agora eu vou pedir para ele me mostrar a análise, então vou colocar um summary. Aí eu chamo aqui o arquivo que eu pedi para ele colocar o resultado. Tá? Enter. Então ele já me dá aqui a análise de variância, entre outras informações, ele me dá aqui a análise de variância com as variâncias que me interessam. Então, se a gente comparar aqui, nós temos a variância entre os grupos, que são as fêmeas, que é 0,7937, e a variância dentro dos grupos, que no caso aqui é a variância residual, que é 5,3333, tá certo? E então a gente calcula aqui a repetibilidade do caractere dividindo 0,79 por 0,79 mais 5,33, que daria então a repetibilidade de 0,13.